Nós estamos sendo muito abençoado pelos hinos, né? Que Deus possa abençoá-los nesse momento também. Né? Filho perdido voltou arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou. O seu filho voltou no banquete a ele
Bom dia, igreja. Um feliz sábado a todos. Que Deus possa ser louvado com a minha e com a sua presença. Eu não sei como foi a sua semana. Talvez tenha sido bem boa, bem feliz, ou talvez tenha sido um pouquinho difícil. A minha foi um pouquinho difícil porque chegou ali uma tosse essa semana que eu falei, não vou conseguir. Vocês percebem que eu ainda, às vezes, não consigo atingir a nota musical, né? Mas eu vou pegar um pouquinho de experiência. Um pouco difícil porque durante a semana a minha mãe precisou ficar internada. E foi uma semana assim um pouquinho difícil porque é do trabalho para o hospital, do hospital para o trabalho. Mas Deus tem nos mantidos e até aqui o Senhor nos ajudou. E eu quero agradecer pelo convite que foi feito a nós e a você também para estar aqui nesta manhã. Com certeza foi um convite, mas é o convite de Deus. E nesta manhã eu estou aqui com a minha esposa, nós cantamos aqui, louvamos. Nós somos da Igreja Central do bairro Matão, de onde veio o meu pastor, quer dizer, o seu pastor Felipe, né? E estamos aqui acompanhada com a irmã Maria Goretti, que é de lá também. E aquela outra senhora aqui, a irmã Luzia, eu creio que todos conhecem, né? Ela me deu um trabalho, irmãos, que vocês nem imaginam, viu? Eu falei assim, eu vou lá para São José. Ela falou, eu vou também. Eu falei, mas quem vai pregar lá vai ser eu. Ela falou assim, eu vou também. Aí hoje de manhã passamos, né, Gorete? Passamos lá, pegamos elas. Aí chegamos aqui na esquina, parei o carro e já estava abrindo a porta do carro já. Eu falei, calma aí, deixa eu estacionar o carro primeiro. Ela, vou para a minha igreja, para essa igreja é o Matão. Aí chegou aqui, já entrou, abraça um, abraça outro, já mexeu nas coisas aqui, ó, no painel. Eu falei para minha esposa, ela quer vir para essa igreja. Eu estou desconfiado que ela quer vir para essa igreja. Mas se ela quiser vir, vocês não aceitem ela aqui não, viu? Porque precisamos dela lá no Matão, né, Gorete? Precisamos dela no Matão. Irmãos, que Deus possa ser louvado com a minha com a sua presença. E nesta manhã, eu quero falar um pouquinho sobre um pai piedoso. Dia dos Pais chegando, né? Amanhã é o Dia dos Pais. E o que falar para a igreja, aonde qualquer assunto, né, Silas, que falamos, o povo já sabe. O povo de Deus é um povo abençoado. Mas o que falar para a igreja? Mas eu lembrei de um tema aonde um pai muito piedoso, e eu creio que vocês já até sabem qual é esse pai piedoso. Pela música que cantamos, né, Silas, já identificamos tudo. Mas antes de nós entrarmos aqui no assunto, assim como você está, vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai está no céu, louvamos o Teu nome, porque nesta manhã temos a oportunidade de estarmos em Tua casa para juntos louvarmos o Teu nome. Nesta manhã, ó Deus, quero te pedir uma bênção toda especial sobre esta mensagem. Provavelmente, ó Deus, eu já sei o que eu vou falar, mas é o Senhor que vai transmitir, que vai traduzir para cada um de nós. E que o Senhor nos use poderosamente nesta manhã, para que a mensagem possa ser para cada um de nós, e principalmente para mim também. Abençoa esta igreja em nome de Jesus. Amém. Amigos, o texto desta manhã estará em Lucas, o capítulo 15, o verso 11 ao 24. Vem falando do filho pródigo. É um tema aonde todos nós já conhecemos, mas eu quero destacar algumas características do pai que foi piedoso. Lucas 15, eu vou ler do 15, o capítulo 15, do verso 11 até o verso 24. Eu não vou ler o resumo inteiro, eu vou ler apenas até o verso 24. Lucas 15, 11 a 24. Todos acharam aí? Amém, ou misericórdia? Amém? Então eu leio assim, ó. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá minha parte dos meus bens que cabe a mim. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país
uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. O verso 16: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E lhe disse: direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o verso 20 diz o seguinte: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o e pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. O verso 23 diz o seguinte: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram-se a regozijar. Amigos, qual é o papel de um pai, de um bom pai para a família? Qual é o papel de um bom pai dentro da família? E realmente a imagem de um bom pai dentro da família é de um pai perfeito. É de um pai aonde podemos confiar. Não é assim, Silas? Como será o meu pai? Eu quero que o meu pai seja bom para mim. Eu quero que meu pai seja perfeito. E às vezes os nossos filhos nos cobram uma perfeição assim, Silas, extraordinariamente complicado. Mas pai, você fez isso. Pai, não faça isso, não é assim? E nós vemos dentro da família um pai perfeito. Como que é um pai perfeito? Talvez não tenha um pai perfeito, mas tenha as características de um bom pai, que é de poder responder todas as perguntas dos filhos. E como tem pergunta para os filhos, né? Como que os filhos fazem pergunta para nós. Mas surge ali também tantas perguntas. Amigos, uma das características de um bom pai é alguém que pode aceitar a volta de seu filho para casa quando está perdido. Eu tenho dois filhos. Um tem 28 anos, o outro tem 14, uma diferença de 14 anos, Silas. E aí o mais novo fala assim: pai, quando eu completar a idade, eu posso morar sozinho? Aí eu falei assim: mas precisa morar sozinho? Tem essa necessidade de morar sozinho? E ele fala assim: não, mas eu queria saber como que era morar sozinho. Eu preciso ter alguns conhecimentos. Amigos, e é assim que os filhos pensam de um pai generoso. Eu posso retornar novamente quando eu quiser. Não é assim? Você acha que, Silas, se um filho seu sai para outro lugar, vai morar distante, e depois fala assim: pai, não deu certo, e aí eu posso voltar? O que você vai falar para o seu filho? Não, você não pode voltar mais. Por quê? Porque você quis sair. Não é assim que você faz? É assim, pai, que você faz? Não, filho, mas não, a sua caminha está aqui, ó. O seu prato é o mesmo ainda. Aí meu filho casou, aí ele mora próximo da gente, do outro lado da pista. E ele falou assim: ó, eu não vou morar nem longe de vocês e nem longe da minha sogra. Eu vou ficar bem uma distância que possa ficar bem bom para vocês dois. Aí toda sexta-feira eu falo assim: aí filho, você vem para aqui para casa hoje? Aí ele fala assim: não, eu vou para a igreja, amanhã a gente se encontra na igreja. E assim, amigos, a característica de um bom pai, de um pai generoso, é de orar pela sua família. Não há ninguém melhor para poder interceder pela sua família do que você mesmo. Diz que o pai, ele era dono da casa do filho pródigo, estou falando do filho pródigo, e diz que ele era o dono da casa.
Ele era responsável perante Deus e perante a família. Amigos, eu e você que somos pais, hoje eu vou usar mais a palavra do pai, mas a mãe ela é essencial. É a mãe que educa, não é assim, Silas? Saímos para trabalhar e a mãe fica em casa e leva o filho para a escola e vai buscar na escola. E aí quando você chega à tarde, tem um relatório feito pelas mães, algumas mães. Olha, o filho hoje acordou tarde e disse que não ia para a escola. E aí eu chamei. Mas quem cuida são os dois. Mas eu vou usar aqui mais o pai, por quê? Porque é eu e você que somos pais, que temos a maior responsabilidade com os nossos filhos. Diz que um bom pai, um bom homem de trabalho é que sustenta a sua família. Amigos, aquele homem, o pai do filho pródigo, ele mantinha a sua família, ele sustentava também os seus funcionários. Você percebeu? Ele mantinha, além de manter a sua família, ele mantinha outras famílias. E aqui no livro de 1 Timóteo 5:8 diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que um infiel. Amigos, cabe a mim e a você como pai, você como mãe, fazer o melhor para cada um de nós, nossos filhos. É a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade cuidar deles. Até quando? Até completar 18 anos. Depois dos 18 anos, está de maior. É assim? Não é assim. Não é assim. Filhos, eles nunca crescem. Eles nunca ficam de maior, é assim. Nunca que fica de maior. É sempre nosso filho. Amigos, eu e você temos a responsabilidade de orar pelos nossos filhos, de colocar sobre Deus, ensinar ele nos caminhos do Senhor. Diz que nós, como os pais, somos os provedores da família, para que nossos filhos tenham sustento. E a pergunta é: será que somos pais provedores só materiais? Será que tem essa necessidade de ser provedores somente material? Não, amigos. Nós temos que ser também pai, provedores para os nossos filhos na espiritualidade deles. E os pais que não são provedores? Será que existe na sociedade, talvez dentro de nós mesmos, pais que não são provedores? Será que existe pais que não são provedores, que não se preocupam com o bem da sua família? Na sociedade eu creio que há também pessoas assim. Mas, amigos, pais não provedores falham com a sua família em todo sentido e não só no sustento. Aqui não estou falando somente do sustento material, de trazer o pão para a sua casa. Mas o pai que não é provedor também pela vida espiritual dos seus filhos, se torna uma família com dificuldades. Diz que o filho sofre e paga o preço. Amigos, diz que os pais têm uma preocupação, Silas, de deixar sempre uma herança para os seus filhos. Aí eu falo assim para minha esposa e para os meus filhos: mas o que fazemos é para vocês. E realmente é assim, né? Pais é assim, né? Esses dias eu estava com um sábado recheado. Eu tinha programação na igreja, depois da programação tinha comissão, depois da comissão tinha visita, depois da visita tinha outras coisas. E meu filho falou assim: pai, você tem que me levar lá no Framboyant. Ele toca no grupo Entre Tons. Eu falei assim: mas não tem como você dar um jeito de ir com outra pessoa, não? Passar alguém. Eu falei: não, pai, não tem que ser com você. Mas por quê? E se eu mandar um Uber? Pai, eu posso ir com você? Eu falei: não, entendi, vou sim, vou com você. Aí deixei, eu falei: amigos, vou chegar na comissão uns 5 minutinhos atrasados. Mas eu fui assim, sabe? 120, 140, 110, 110. É brincadeira. Mas eu andei mais rápido. Por quê? Porque falou: pai, eu quero ir com você. Esse dia eu paguei um Uber, falou: tá bom, eu vou de Uber. Aí depois falou assim: pai, você pode me buscar? Eu falei assim: manda o Uber, vim, que eu estou numa reunião aqui na igreja. Ele falou: não, pai, tem que ser você.
Eu falei, será que deu ruim com o Uber que foi com ele? Será que não gostou do rapaz? Eu falei assim, mas e se não dá para vir de Uber? Ele falou, pai, pode ser você? Eu falei, pode ser eu. E aí na volta eu comecei a conversar com ele. E aí, o Uber que foi com você foi legal, foi bem? Não, eu só queria estar com você. Amigos, você percebeu a responsabilidade que eu e você temos com o pai? Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa herança aos seus filhos. Amigos, e a pergunta é, que tipo de herança eu e você queremos deixar para os nossos filhos? Que tipo de herança eu e você queremos deixar para os nossos filhos? Uma herança de bens financeiramente totalmente muito boa? É assim? Sim. É pecado ou não é pecado? Amigos, mas a maior herança que eu e você como pai podemos deixar para os nossos filhos são os princípios de Cristo. São os princípios dele. Sabe por que o filho pródigo retornou e quis retornar para a casa do seu pai? Porque conhecia dos princípios. Tinha um princípio. Ele ouviu falar de Cristo desde a sua infância. O pai o ensinou. Ele aprendeu. Se ele não tivesse aprendido, ele não queria retornar. Ele teve bons princípios. Tem você ensinado o caminho para o sucesso para o seu filho? Mas que sucesso é ser um bom advogado, ser um bom médico. Não tem problema que seja tudo isso, né, Silas? Que bom que seja, que tenha sucesso materialmente, mas o sucesso que falamos aqui é um sucesso espiritualmente. Quantos e quantos pais, uma irmã me procurou, diz, irmã, ela ia para a igreja todos os dias, levava os filhos, e os filhos levavam ela para a igreja, e aí ela começou a fraquejar, porque o esposo não era da igreja. E ela falhou, e eu sempre aconselhando a irmã, vamos. E aí os filhos, mãe, vamos para a igreja, mãe, vamos para a igreja. E aí chegou certo momento que os filhos não queriam mais para a igreja. Você sabe como está a vida dela hoje? Hoje ela vai para a igreja e os filhos não vão mais para a igreja. E eu estou sempre orientando, orando, visito os filhos. Ontem mesmo falei com ela, vamos para a igreja comigo? Ela falou assim, hoje eu vou em tal igreja porque meu filho quer ir junto comigo. Eu falei, amém. Amigos, os nossos filhos, eles nos observam em tudo. Observem tudo. Se estou indo para a igreja, se estou orando, se eu estou fechando a porta do quarto para orar. A maior herança que eu e você como pai poderemos dar para os nossos filhos é ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Mas com carinho. É ensinar, não é obrigar. Certo dia eu estava no fundo de uma igreja, eu conheço a pessoa, e ela falou assim para o neto dela, entra para a igreja, entra logo, porque você vai perder o culto. Você não viu que isso começou o culto já? O jovem de 19 anos não estava indo na igreja, fora da igreja. E aí essa cobrança, vá logo, entra logo que já começou o culto, corre logo. Você ficar aqui fazendo o que aqui no fundo? Para tomar água, você gasta tudo esse tempo. E aí eu ouvi, eu falei, Senhor, me use agora. Aí eu cheguei e disse, irmã, eu cheguei próximo dela, irmã, deixa ele à vontade, daqui a pouco ele vai entrar lá dentro da igreja. Mas se você cobrar demais, ele vai cair aí, eu não vou lá naquele negócio não. Porque enquanto eu fui tomar água lá no fundo, já veio ali um delegado me cobrando, vá para a igreja, entre para a igreja. Amigos, precisamos ser amigos deles também. Precisamos ser a referência para os nossos filhos também. Eu não sou um bom pai. Tenho muito que aprender. Mas eu tenho uma responsabilidade muito grande. Que meu filho fala assim, 2 filhos falam assim, pai, eu quero ser como você. Eu falei, ei, meu Deus do céu. Se a pessoa a responsabilidade que é, eu quero ser como você. Amigos, quantos e quantos pais, talvez na nossa sociedade, talvez até mesmo na igreja, que falha com o filho, mas fala assim, eu realmente falhei com ele. Eu falhei, mas eu sou o pai dele, tem que me respeitar. Mas eu falhei. E aí não se aproxima do filho para poder falar assim, filho, naquele dia eu falei com você.
Naquele dia eu falei alto com você, eu extrapolei um pouquinho mais. E talvez não tenha essa humildade de dizer assim, eu falei com você. Amigos pais, nós precisamos ser amigos dos nossos filhos, interceder pela nossa família e precisamos humilhar para eles também. Um dia desse eu andava com meu filho no carro e ele começou a falar numa situação, eu não concordei, falamos um com o outro, e eu falei, não, você está errado. Eu falei bravo com ele assim. Então tá bom, pai, tá errado, tá bom. Passou, chegamos em casa, abrimos o portão, saímos, aí depois você me leva em tal lugar, eu falei, levo, tudo normal. No outro dia eu fui falar alguma coisa com ele, eu vi que ele não estava bem. No segundo dia a mesma coisa, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu falei, filho, vem aqui. Você está estranho, o que aconteceu? Nada não. Não, está errado sim. Aconteceu alguma coisa, foi na escola, alguma coisa, alguém te magoou, na escola alguém te falou alguma coisa. Aí você só pensa que na onde? Na escola, né? Ah, na escola, foi os amigos. Ele disse, não, eu fiquei chateado com você. Eu falei, eita, comigo? Sim, naquele dia, 2 dias atrás, você falou comigo assim, 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 eu fiquei muito chateado. Irmãos, aí é onde você fala assim, nossa. Ah, é? Fiquei, sim. Aí fui lá no quarto, conversei com ele, pedi perdão para ele, abracei ele. Silas, questão de segundos, voltou assim, totalmente diferente. Você acha que o filho do pai, você acha que aquele pai do filho pródigo não fazia isso com ele? Senão ele voltaria para casa? Ele voltaria? Não voltaria. Na minha rua tinha um rapaz lá que eu passei um dia com minha esposa e estava próximo da academia, deitado. E eu passei de carro e fui embora. Eu falei, não, eu tenho que voltar a falar com aquele moço. Me deu um negócio assim, eu tenho que voltar. Aí eu voltei lá e estava lá enrolado numa coberta. Eu falei, boa noite, boa noite. Posso falar com você? Eu falei, pode. Você já se alimentou? E ele falou, não. Eu falei, eu posso vir em casa buscar uma marmita para você, fazer um pratinho para você, cuidar de trazer para você. Ele falou assim, uma moça vai vir trazer aqui. Ela prometeu trazer. Não precisa. Eu falei, tem certeza? Não, se ela prometeu que vai vir, ela vai vir mesmo. Eu falei, tá bom. Você é de onde? Ele falou, eu sou de Americana. Americana nossa, está próximo da sua casa. Ele disse, tá. Você tem família? Tenho pai, tenho mãe. E aí, você vai retornar para sua casa, porque você está próximo de Americana. Eu moro aqui em Sumaré, eu moro no bairro Matão. Você vai retornar para sua casa? Ele disse, não. Eu falei, não vai retornar para sua casa? E comecei a conversar um pouquinho com ele. E ele falou assim, eu não quero ver meu pai mais. Amigos, que palavra triste. Você acredita mesmo, se o filho pródigo não tivesse todos os princípios de Deus, não tivesse um aconchego do seu pai, ele queria voltar? Não queria voltar, amigos. Porque para mim e para você, nós precisamos fazer a diferença para os nossos filhos. Amigos, o pai reconheceu o direito de seu filho e deu a sua herança. Cristo, ele morreu na cruz por cada um de nós para nos dar uma herança que nós não merecíamos. Cristo, ele deu uma herança para mim e para você que eu não mereço, que você não merece. O filho pródigo foi tão longe, mas tão longe, que foi cuidar de porcos, foi no lamaçal do lado do porcos, que ele reconheceu que errou. Mas ele disse que, pai, eu pequei contra o céu. Primeiramente ele pecou contra Deus, ele reconheceu que pecou contra Deus, e disse, pequei contra o céu e pequei contra a terra, eu pequei contra o céu e pequei contra o Senhor, pai. Amigos, quantos e quantos de nós, mesmo sabendo que erramos, não queremos reconhecer que erramos, e não queremos retornar. Sabe, Pati, quando eu prego na igreja, que eu nunca preguei assim, eu fico até à vontade para falar algumas coisas, sabe por quê? Porque eu não conheço a necessidade da igreja, e eu não preciso saber a necessidade da igreja para poder pregar alguma coisa. Porque se você conhece, o que você fala aqui parece que vai induzir para alguém, e Deus não quer isso, que eu pregue aqui para alguém, que eu pregue para mim mesmo. E talvez entre nós existem pessoas assim, eu quero retornar para onde? Para a casa do pai, mas eu pequei contra o meu pai. Amigos, eu e você, nós pecamos todos os dias, pecamos contra Deus, e é Deus que nos mantém, que Deus que nos cuida de nós,
E é Deus que vai deixar uma herança. Ele já deixou essa herança na cruz para cada um de nós. O filho pródigo reconheceu o seu erro quando ele estava no chiqueiro, cuidando de porcos. Será que eu e você precisamos chegar aonde para reconhecer que erramos? Eu e você precisamos chegar aonde para reconhecer que erramos todos os dias e que precisamos de um retorno todos os dias para o Senhor? Ou não precisamos? Batizamos, tudo bem, né, Silas? Estamos ótimos. É assim? Amigos, o pai, ele é o sacerdote da família. O pai, ele aponta a família na direção certa. Que direção você tem apontado a sua família? Que direção você tem colocado a sua família? Diz que aquele homem, ele liderou a sua família em adoração ao Senhor. Amigos, será que nós estamos colocando a nossa família em adoração ao Senhor? Que tipo de adoração estamos buscando para que nossos filhos estejam conosco também? Diz que o pai, ele é o intercessor da família. Os pais precisam interceder pelas suas famílias. Se eles não intercederem pelas suas famílias, quem o intercederá? Os irmãos da igreja? Sim, com certeza. Mas a parte que nos cabe principalmente é a minha e a você. Quando o filho pródigo voltou para a casa do seu pai, diz que o pai estava esperando. O que o verso diz? Que de longe o pai fez o quê? Fez o que, igreja? Avistou. Se ele avistou, ele conhecia o seu filho ou não conhecia? Agora a pergunta é para mim e para você, pai. Você conhece o seu filho? O que você tem ensinado para o seu filho que você fazer assim? Não, eu conheço meu filho. Porque se alguém falar assim, Pati, Diosman, o seu filho mentiu. É na hora que eu falar assim, meu filho não mentiu. Porque eu conheço meu filho. Tenho 2 filhos, eu conheço os 2. Pode me trair nessa parte de mentir, mas eu não vou acreditar. Não vou acreditar. Mas se falar assim, ó, ele aconteceu isso com você, e aconteceu alguma coisa assim, Deus, mano, seu filho fez isso e isso, eu posso até duvidar e dizer assim, tudo bem. Mas se falar que mentiu, não. Eu não ensinei assim. Eles não aprenderam assim. Ensina a criança no caminho que deve andar. Porque quando for velho, não se desviará deles. E aí sim, nós pegamos tanto contexto para esse verso assim. Ah, mas eu ensinei e hoje está fora da igreja. Eu não vou entrar nesse tema aqui, porque eu quero finalizar já. Porque quando eu vou em uma igreja, eu sempre pergunto, que horas que termina o culto? E aí fala assim, tal hora termina, dentro de tal padrão. Mas aqui eu já recebi uma notificação, né, Tati? E que está aí marcado tudo certinho, uma organização muito boa. Amigos, será que nossos filhos sabem que estamos orando por eles? Um dia desse eu estava lá no quarto orando. Aí depois eu vi que alguém empurrou a porta assim, de uma vez. E quando a porta abre de uma vez, é os nossos filhos, né? De uma vez é os filhos. E aí eu vi que alguém voltou. Aí, passado um pouquinho, fui lá na sala para falar. O filho falou assim, pai, eu ia falar com o senhor, você estava orando. Eu falei, ah, bem. Eu não estava fazendo coisa errada, né? Irmãos, aí você falou assim, ei, rapaz, aquele pregador ali, olha, ele é um exemplo de pai. Não, amigos, eu tenho lutas todos os dias como você tem. E como é difícil criar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Ensinamos algo, a escola ensina outra. O inimigo coloca coisas na mente deles. E aí você tem que se lidar com sabedoria. É sabedoria, viu? Porque se você falar assim com você, pai, aconteceu isso, que diz que é assim, é assim mesmo. E você, não é assim não vá por isso. Você tem que sentar com ele e falar, olha, aquilo que você ouviu lá na escola do seu amigo, é o que ele pensa. Mas será que é assim mesmo?
E aí sempre procure orientar seus filhos dentro da palavra, não pelo que você acha, porque o que você acha não é correto, o que eu acho não é correto, o que eu acho não é do meu gosto. Nós participávamos da lição aqui e um dos irmãos falou assim, ó, se hoje você for procurar uma igreja pelo cardápio, não é assim, você vai achar uma igreja do seu jeito, do seu cardápio, mas é o cardápio de Cristo? Será que é o cardápio de Cristo? Amigos, o pai não condenou e nem julgou o seu filho quando voltou. O filho pródigo, ele voltou para casa com o coração arrependido. Com o coração arrependido. E nesta manhã, eu não sei quem é amigo da igreja, quem não é. Mas eu não sei se temos amigos aqui e que talvez esteja de férias da igreja, digamos assim. Eu não gosto de falar assim, está longe de Deus. Não, Deus está pertinho de você. Deus está aí do seu lado. É só você perceber. Você não veio aqui desta manhã, não foi porque a Paty convidou, a Luzia convidou, a Gorete convidou, o Silas convidou, porque houve uma mensagem lá. Você veio aqui porque foi Deus que chamou você. Foi o Espírito Santo que convidou você para vir nesta manhã aqui nesta igreja. E diz que agora o filho pródigo, ele voltou arrependido. Amigos, a atitude do pai foi falar assim, olha, você gastou tudo a minha herança, você gastou tudo que eu dei para você, volte, suma daqui. Foi assim? Não. Filho, venha, aqui é o seu lugar. Amigos, o ano passado eu falo muito do pastor Felipe. Nós visitava muito. E visitamos uma irmã, ela falou assim, eu não volto mais na igreja por causa disso. E começou a apontar assim, as dificuldades. Amigos, é Cristo que está aqui de braços abertos para receber você. Não é eu, não é o ancião da igreja, não é o pastor da igreja. Porque nós somos falhos e podemos errar. Agora, se eu sou falho e erramos, você vai deixar de vir para se encontrar com o pai? Aquele jovem disse que gastou tudo que o seu pai tinha, que deu para ele. Em outro texto diz que ele gastou com meretrizes. Meretrizes, você sabe o que é meretriz, não sabe? Ele gastou tudo na prostituição, com os amigos, e o pai ainda o recebeu. O verso 20 diz que o pai teve compaixão do seu filho. Amigo, eu e você deveremos ter compaixão dos nossos filhos. Pelos erros que eles cometeram, eu não posso jogar eles fora. Eu não posso aceitar os erros dos meus filhos. Mas eu devo ter compaixão por eles. Ah, mas o meu filho ele usa droga, o meu filho ele rouba, ele assalta. Um dia você vai lembrar do que eu falo aqui. Houve uma reportagem e uma mãe estava ali com o filho morto. Ela chegou assim, o filho estava morto, e ela chegou chorando, falando assim, ainda bem que ele está morto. Alguém lembra dessa reportagem? Alguém lembra dessa reportagem? Falou assim, ainda bem que ele está morto, porque daqui para frente eu vou ter a alegria de viver. Amigos, que difícil. Misericórdia, Senhor. O seu filho pode ser o que for. Pode ser o que for. Eu não vou dizer nem usar outras palavras aqui, porque hoje em dia está tão complicado falar algumas coisas assim. Misericórdia, Senhor. Mas ele pode ser o que for. Você nunca deve abandonar. E no dia que falar assim, eu vou voltar, falar assim, aqui é o seu lugar. Cristo não fez isso também? Uma prostituta ali, todo mundo apredejando e falando, deve ser morta. Epa! Amigos, diz que o pai foi generoso. O pai mostrou favoritismo entre os dois filhos que ele tinha, não? Sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque quando aquele que estava fora, perdido, voltou, aí o outro reclamou, mas pai, isso aqui assim, assim. Não foi assim? Ele falou, filho, você está de bem, está tranquilo na sua casa. Olha só, não passou por isso que o seu filho, que o seu irmão passou. O seu irmão estava morto.
Morto mesmo. Que morto? Sei que chegou, estava morto. Mas morto espiritualmente. Filho, ele estava morto, agora reviveu. Amigos, Deus é o nosso Pai, misericordioso, bondoso. Ele aceita você como você está. Mas quando você vai a Cristo, você fica como está? A sua vida é transformada. Ah, Deus, mãe, então eu vou ter bens, vou ter isso, vou ter casas, okay. Amigo, eu não sei se vai ter isso. Aí é o dia a dia que eu falo, é o teu sucesso, é o teu trabalho. Mas o que Cristo mais quer na minha e na sua vida é a eternidade. É que eu e você seja salvo, é que a sua família seja salvo. A pergunta é: como é que você age com o seu irmão quando ele falha? Quando ele não vem na igreja, quando ele está fora da igreja? Você age assim como eu e como outros aí? Ou age como filho, como o pai do filho pródigo? E falou, não, pode voltar, aqui é o seu lugar. Amigos, é preciso que nossos filhos sempre saibam que tem um pai no céu que sempre é fiel e verdadeiro. Se eu e você como pais não ensinar aos nossos filhos que temos um pai perdoador, mantenedor, que cuida de nós, como eles vão aprender? É desde criança. E falar em criança, eu tenho aqui uma notícia para dar para vocês. Eu quero que vocês saibam. Não é notícia, é uma observação. Eu creio que aqui vocês fazem isso. Amigos, muitas e muitas vezes, Silas, nós perdemos os nossos jovens da igreja. Aí ele sai da igreja. E quando sai da igreja, aí fala assim, aí o ancião fala assim, temos que visitar o irmão. Temos que visitar o jovem. Aí o pastor fala, temos que visitar o jovem. Ele está fora da igreja. Amigos, esse garotinho está entrando aqui, ó. Seja amigo dele desse tamanho aqui, o mais pequeno. Cumprimente ele. O meu filho Davi, nós entrava na igreja, a gente sempre nós não parava para cantar todo sábado na igreja. O pastor até cortou a gente. Ó, um sábado sim, um sábado não. E a gente ia nas igrejas, chegava na igreja, a recepção cumprimentava a gente. E não cumprimentava o Davi, desse tamanho. E falava, oi, bom dia. Nossa, quebrava com a recepção. Amigos, seja amigo da criança. E seja amigo dele. Na nossa igreja lá tem uma menininha de 4 anos, irmã? Sim. 4 anos. Que ela falou assim pro pai e pra mãe: mãe, quando fizer a piscina, leva Deus mãe ensinei para na nossa piscina. Sabe por quê? A gente cumprimenta os pais e cumprimenta ela e brinca com ela. Seja amigo das crianças. Eles vão crescendo, seja amigo deles também. Continue sendo amigo deles, sabe por quê? Porque se um dia precisar você visitar eles fora da igreja, ele vai te ouvir. Mas ele cresceu na igreja, virou adolescente, virou jovem, saiu da igreja, aí você quer visitar quando está fora da igreja. Que moral você vai ter para falar assim: Fabiano, eu vim te visitar. E vai te ouvir? Talvez sim, porque vai ser educado com você. Amigos, o pai do filho pródigo, ele tinha tanto piedade como amor, ele tinha uma amizade com o seu filho. Eu e você, pai, precisamos ter essa amizade também com os nossos filhos. Sabe por quê? Porque é a minha responsabilidade. Ellen G. White fala o seguinte, orientação da criança, página 379, diz o seguinte: os pais, isso é forte, irmãos, ouçam bem, os pais que negligenciaram, olha só, os pais que negligenciaram as responsabilidades de Deus que Ele deu, deverão entregar essa negligência no juízo. Então o Senhor perguntará: onde estão os filhos que eu vos dei para educar para mim? Por que não está à minha direita? É forte, amigos.
É a minha responsabilidade e a sua responsabilidade como pai. Educar os filhos nos caminhos do Senhor. E a pergunta é: como temos educado nossos filhos no caminho do Senhor? Isaías 8:18 diz o seguinte: olha só, essa aqui, irmãos, eu creio que é a minha esperança como pai e você como mãe. E eu creio que também é a sua esperança como pai e como mãe. Isaías 8:18. Isaías 8:18. Olha só o que você vai poder dizer para o Senhor. Dizer o seguinte: eis-me aqui. Dizer assim: Senhor, eu estou aqui. Aí fala o seguinte: e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilha, Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Amém, igreja? Esse será o nosso desejo, de poder dizer assim: Senhor, eu estou aqui, olha os meus filhos aqui também. Senhor, eu cuidei, eu fiz o que pude, mas foi o Senhor que manteve, foi o Senhor que cuidou. Eu fiz a minha parte. Amigos, eu e você precisamos fazer sempre o melhor para os nossos filhos. Eu não tenho dúvida disso, que vocês fazem também o melhor para os seus filhos. Como dia dos pais, eu só quis trazer essa mensagem para que você possa lembrar que o melhor presente que você vai receber amanhã, que possa ser um abraço do seu filho e dizer assim: pai, eu quero ser como o Senhor. Acho que foi ontem que eu cheguei, quinta-feira foi um dia muito corrido para mim. Fui para trabalhar, voltei, fui em casa, voltei, fui para o hospital, fiquei com minha mãe e cheguei. Aí a programação na igreja, eu não consegui, cheguei atrasado, tinha programação. E aí meu filho chegou da escola assim, eu estava cansado, exausto. E ele começou com essa coisa, eu falei: filho, agora não. E pai, mas por quê? Eu falei assim: ó, senta um pouquinho aí. Eu falei: cara, eu estou muito cansado, eu estou muito exausto. Fui trabalho, fui ao hospital, voltei para casa, voltei para o hospital, fui buscar a minha irmã. Eu falei: tá bom. Aí passou alguns minutos e falou assim: pai, posso lhe dar um abraço? Sabe por quê? Porque ele reconheceu que naquele momento eu estava aflito. E sabe por que o filho reconheceu? É porque eu tenho intimidade com ele. Eu sigo assim. Porque se você não tem intimidade com o seu filho, ele não vai reconhecer. Amigos, a melhor intimidade que nós precisamos ter com nossos filhos é colocar ele perante o Senhor. Neste momento a minha esposa vai louvar. Enquanto ela estiver louvando, você, pai, se for possível, eu quero que você venha aqui, ó, para poder estar orando com você. E falou assim: mamãe, eu não posso ficar onde eu estou? Onde eu estou? Pode, até deve. Mas você pode dar um passo a mais. Que passo a mais? Um passo a mais em tudo. Em poder fazer algo pela sua família, em poder fazer algo pela igreja, em poder tomar uma decisão ao lado de Cristo. Só tomamos decisão ao lado de Cristo quando damos um passo a mais. E nesta manhã, pai, eu quero orar por você nesta manhã. Enquanto a minha esposa louva, vem aqui, perto aqui, para poder ficarmos aqui, ó, para depois no final fazermos uma foto também. Quem são os anciãos dessa igreja aqui? Os anciãos que estão aqui hoje? Um ancião, 2 anciãos, 3 anciãos. Depois eu quero estar aqui com vocês aqui também para interceder pelos pais também. Amigos, lembre de uma coisa: a melhor herança que você pode dar para o seu filho são os princípios do Senhor. A melhor herança que você pode dar para ele, deixar para eles.
estou finalizando. Lá no Matão, já faz uns 8 anos atrás, o irmão José Coelho é um homem de Deus. É um homem de Deus que ele... Só para você ter ideia como era o irmão José Coelho, a irmã Luzia conheceu. Ele, o irmão também deve ter conhecido. José Coelho, um dos diáconos-chefes da nossa igreja. Durante a semana, ele catava algumas latinhas na rua. Ele era aposentado, tinha o seu carrinho ali, mas ele gostava de fazer isso. Ele catava as latinhas, amassava e vendia. No sábado, ele falou, irmão, Deus, mano, no sábado era o maior dia onde eu via latinhas quando eu ia para a igreja. Às vezes eu estava em outro lugar, ia fazer visita e eu via, mas eu não pegava. Eu não pegava as latinhas. Mas como tinha latinha no sábado, Deus, mano. E o irmão José Coelho mudou tanto pela família dele, para levar seus filhos para a igreja. Um ou outro foi. Quando eu falo que levou, é o processo, né? Mas quem é o Espírito Santo que conduz. E o irmão José Coelho fez uma viagem para Minas Gerais. Na volta houve um acidente e ele faleceu, umas 2 pessoas. 2 meses depois, os seus filhos se reuniram e falou assim: eu quero estar onde meu pai vai estar. Eu vou estar onde meu pai vai estar. E eles tomaram a decisão de retornar para a igreja. Se batizaram. Uma delas, Mauri Ortolante, é uma menina muito firme na fé, prega, participa. Sabe por quê? Porque ele tinha os princípios. E o filho falou assim: eu quero crer nos princípios do meu pai, do Deus que ele servia. Não era princípio dele, mas era princípio do Deus dele. Entende? Eles estão na igreja firmes, aguardando a volta de Jesus para poder encontrar com o seu pai. Que nesta manhã você possa ter essa conexão com o seu filho ou sua filha. De cada dia fazer o melhor, mas faça o melhor também mostrando os princípios de Deus. Se ele vinha desistir, não desista dele. Não desista dele. Ah, meu filho está fora da igreja. Não desista dele. Ame ele. Faça o convite, ore por ele. Aceite como ele é. Não o que ele faz, mas como ele é. E não desista. Não desista do seu filho. Porque se você ensinou ele, ele não vai deixar de retornar. Porque Deus é nosso Deus. Um dia ele retornará também. Ouça esse louvor. Ele prometeu.
crê nisso? Desabrochar, Amém. vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo, você não estará sozinho a pagar. Começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo, você não estará sozinho a pagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Não existe pai sem mãe. Amém, Jesus. Você achou que eu ia deixar você sozinha também, mãe? Vem as mães também aqui para nós orarmos juntos aqui. Eu quero pedir aos anciãos que estejam aqui conosco, para nós orarmos com eles também. Sabe por quê, pais? Porque os pais têm uma grande responsabilidade sobre os nossos filhos, mas as mães também é quem caminha eles para os caminhos do Senhor. E nós queremos orar nesta manhã. Quando eu digo pais, as mães também, porque as mães são as educadoras, para que nossos filhos permaneçam nos caminhos do Senhor. As mães têm orado também madrugadas, quantas madrugadas intercedendo pelos nossos filhos. Oramos. Nosso Deus, nosso Pai está nos céus. Aqui, ó Pai, estamos na Tua casa nesta manhã, intercedendo por cada pai aqui, ó Deus, para Te pedir que o Senhor, Deus, conduza ele em Teus caminhos. Te pedir, ó Deus, que o Senhor faça com que eles possam sentir no coração o desejo de continuar amando os seus filhos e aceitando assim como ele é, mas que os defeitos deles que possa ser moldado pelo Pai, que é Cristo Jesus. Estamos aqui, ó, também, ó Deus, com as mães que têm se prontificado a compartilhar com os pais nesse crescimento espiritual dos seus filhos. Estamos aqui, ó Deus, perante esta igreja e perante o Senhor. Nós, como os anciãos ordenados, ó Deus, erguemos as mãos sobre cada um deles, para Te pedir que o Teu manto sagrado, ó Deus, esteja com os pais e com as mães, dando a eles sabedoria dos altos céus, dando a eles, ó Deus, o Teu grande amor, a piedade e a misericórdia para com os nossos filhos. E em nome de Cristo Jesus oramos, para que os nossos filhos permaneçam nos caminhos do Senhor, e como os pais e mães, que possamos permanecer firmes até o dia da Tua grande volta, para quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, e podemos ter esse encontro com o Senhor, poderemos dizer para o Senhor: aqui, ó Pai, os filhos que o Senhor nos deu, os filhos que o Senhor nos concedeu, para que possamos cuidar para o Senhor, aqui estão eles, firmes, até ter esse encontro com o Senhor. Abençoa esta igreja, abençoa a liderança desta igreja, abençoa, Deus, cada família aqui nesta igreja, este bairro também, ó Deus, para que as Tuas bênçãos possam ser derramadas sobre cada um deles. Nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Podemos ficar assim, Pai, tira uma foto aí, Pai, eu quero gravar uma foto com vocês.